irmãos. Graças e paz. Amém. Nós daremos continuidade à exposição na carta, na epístola do apóstolo Paulo a Filemon, hoje verso 4 ao verso 7. Obrigado, Fabrício. Filemon. Todos acharam? Filemon fica depois de Timóteo, Tito, fica antes de Hebreus. A carta fica aí escondidinha, mas é uma carta muito rica. Assim diz a palavra do Senhor: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nós suplicamos as bênçãos do Senhor, os cuidados do Senhor para este momento de exposição da tua palavra, para que nós venhamos a falar aquilo que está somente na tua palavra, e que seja edificante a mim e também aos os irmãos que aqui estão. Fala, edifica a tua igreja, encoraja-nos através desse testemunho bonito, firme e fiel ao Senhor, do nosso irmão Filemon. Cuida do teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é a carta chamada uma das cartas da prisão. São 4 dessas cartas, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses, também Filemon. O contexto aqui que essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo está onde? O apóstolo Paulo está preso em Roma. Essa prisão é documentada em Atos capítulo 28, verso 11 a 31, no ano aí, entre o ano 60 e 61 depois de Cristo. A carta mais curta do apóstolo Paulo. Alguns vão se referir a esta carta aqui como um pequeno bilhete. E consta aqui nesse bilhete uma saudação, o verso 1 a 3 nós vimos há 2 domingos atrás. Essa saudação é seguida por uma oração de ações de graças, é o texto que nós lemos, verso 4 até o verso 7. Do verso 8 até o verso 22, nós temos um pedido do apóstolo Paulo em favor de Onésimo, para que Filemon receba Onésimo. E aí, no verso 23 e 25, nós temos as saudações, as observações finais, e espero no Senhor que a gente consiga chegar até lá. O destinatário principal aqui, quem é? Filemon, descrito como um colaborador com o apóstolo Paulo. Há outros aqui que são co-receptores da carta. Áfia, Arquipo, provavelmente a esposa e o filho de Filemon, e não só eles. A carta é também destinada aos crentes que estão reunidos na casa de Filemon. Filemon não vai aparecer em nenhum outro texto do Novo Testamento, e isso é lamentável. Vocês vão entender por quê.
A carta aqui vai nos dar detalhes importantíssimos acerca da vida deste homem. Nós vamos ver que ele era um homem de posses, um homem rico, ele tem uma casa grande, ele recebe a igreja nesta casa, nós já falamos sobre isso. Ele hospeda irmãos, ele recebe e hospeda irmãos em sua casa. A carta, ela é uma carta pedido, né? O pedido vai se iniciar no verso 8, vai ser formalizado no verso 21, e é um pedido, como eu disse, a favor de Onésimo. Onésimo é um escravo, fugitivo, alguém que fez um mal para Filemão. Ele fugiu e agora ele tem um encontro com Paulo. Paulo prega para ele é convertido e Paulo então escreve para Filemão dizendo: olha, recebe Onésimo, né? Recebe como a mim mesmo. Esse é o pedido que nós temos. No texto de hoje, o que nós vamos ver é o apóstolo Paulo celebrando a Deus, dirigindo a Deus ações de graça pelo caráter generoso de Filemão. O pedido que vai seguir, o pedido que nós veremos a partir do próximo domingo, é encorajado por esse testemunho belíssimo que nós temos aqui acerca de Filemão. É encorajado pela generosidade, pelo amor que Filemão tem demonstrado aos irmãos que estão na igreja dele. E é assim que Paulo vai passar o pedido. Aqui no verso 4, Paulo dá graças a Deus pelo destinatário. Paulo dá graças a Deus por Filemão. O texto começa assim: dou graças a quem? A meu Deus. Repare bem isso. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A ação de graças aqui está no topo da mente, do coração do apóstolo Paulo. É algo aqui que deve ser valorizado por nós. O apóstolo Paulo aqui não vai bajular, ele não vai parabenizar Filemão pela postura dele, mas ele vai dirigir palavras de louvor a Deus. O meu Deus, diz o apóstolo Paulo aqui. Ele vai dirigir essas palavras ao Senhor, louvando ao Senhor pela vida de Filemão. Ações de graças aqui. É consciente. Paulo dá graça. Paulo dá graça continuamente. Repare aí, lembrando-me sempre. Ou seja, Paulo não esquece em nenhum momento de Filemão em suas orações regulares. Paulo sempre recorda de Filemão nas suas orações. Paulo é constante em suas orações. Ele sempre ora pelos seus irmãos. Ele sempre ora pelo povo de Deus. Ele sempre ora, ele sempre agradece a Deus pela companhia, pela vida dos crentes. Filemão está na sua mente. Filemão está no seu coração. Repare aqui que a oração é constante. Paulo não gasta tempo com bobagens, com banalidades, com frivolidades. A mente do apóstolo Paulo não é como a nossa, cheia de coisas, de futilidades deste mundo. O mundo coloca coisas diante de nós e toma a nossa mente, carrega a nossa mente. E aqui, Paulo está mostrando para nós como deve ser a nossa relação com Cristo, a nossa relação com o corpo de Cristo. O texto mostra como deve ser a nossa relação com o Senhor em oração. Oração constante. Filemão não sai da cabeça desse homem. Filemão não sai da mente do apóstolo Paulo. Paulo pensa em Filemão. Paulo pensa em seus irmãos. Da mesma forma. Já aplicando no nosso coração, para a nossa alma, nós devemos ocupar o nosso pensamento com os nossos irmãos. Nós devemos ocupar os nossos pensamentos com os crentes em Cristo. Nós devemos ocupar a nossa mente
orando em favor dos pastores, dos presbíteros desta casa, dos diáconos, dos irmãos da igreja. Nós devemos orar uns pelos outros, pensar em nossos irmãos, considerar os nossos irmãos em ações de graças. A preocupação com o corpo de Cristo deve ser constante. Sabe, isso vai facilitar a nossa vida quando estivermos de joelho em oração. Isso vai nos ajudar a lembrar dos nossos irmãos em oração. Essa é uma prática comum no apóstolo Paulo. Ele ora pelos irmãos, ele ora pela igreja, ele ora pelo corpo de Cristo. De um modo paralelo, em Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 5, nós vemos Paulo dar graças a Deus por tudo que ele recorda dos crentes. Foi o texto lido aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, diz o apóstolo Paulo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A imagem dos irmãos filipenses não sai da cabeça do apóstolo Paulo. Ele suplica a Deus com alegria em favor da igreja. Irmãos, a nossa igreja hoje ela é pequena. Amanhã pode crescer. No entanto, nós temos uma grande oportunidade aqui de orar uns pelos outros pelo nome. Chamando os nossos irmãos, clamando em favor dos nossos irmãos pelo nome, citando o nome. Temos a oportunidade aqui de desenvolver, por meio do exercício da oração e ações de graças, um relacionamento mais saudável em nossa igreja. Um relacionamento mais saudável com o nosso irmão. A prática da oração nos ajuda a criar relacionamentos na igreja. Mas essa também é uma forma da gente evitar outros males. Evitar os males do grupinho, das panelas dentro da igreja. Sabe, do corporativismo. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Nós somos povo de Deus, a igreja do Senhor. Devemos orar uns pelos outros. Devemos ser gratos a Deus pela vida do nosso irmão. Cristo faz assim também. Cristo vai fazer assim em João 17, no verso 9. Em oração o Senhor disse que é por eles que eu rogo. Não rogo, palavras de Cristo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos dar graça continuamente pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Isso deve ser uma prática regular na nossa vida. Paulo lembra de seus irmãos pelo nome. Mas a segunda oração aqui do texto dá fundamento, dá a base aqui para a gratidão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe aqui um relatório sobre a conduta de Filemão. Ele recebe um relatório sobre a vida deste homem, que nós chamamos aqui de homem de Deus. Verso 5, estando ciente. Ou seja, ouvindo falar do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A base da gratidão, do louvor, da oração do apóstolo Paulo aqui, são essas as informações que chegaram até ele. Paulo tem ciência, ou seja, Paulo tem informações. Paulo ouviu falar. E a ideia aqui no texto grego é de informações atualizadas. O comentário acerca de Filemão chega fácil, é frequente. O interessante é que não há provas
de que Paulo tenha plantado a igreja que está em Colossos, na casa de Filemão. Nem há provas suficientes de que o apóstolo Paulo teve conhecimento pessoal de Filemão. Mas as notícias correm. As notícias chegam até ele. As informações chegam provavelmente por Epáfras. Ele foi um ministro na igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, verso 7 diz isso para nós. Mas agora, se você olhar o verso 23 de Filemão, você vai ver que Epáfras é um prisioneiro com Paulo. Agora ele está junto do apóstolo Paulo, ele está preso. E Epáfras conversa com Paulo. Fala com Paulo sobre Filemão. Há uma outra figura importante e que nós não podemos esquecer aqui. A outra figura é Onésimo. Onésimo, pela providência divina, chegou até o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo é convertido pela verdade do evangelho e se torna um grande colaborador, cooperador de Paulo. E é provável que Onésimo tenha falado bem do seu Senhor. Olha, Onésimo fez mal para Filemão. Onésimo fugiu de Filemão. E agora, convertido, fala bem de Filemão. Fala bem da fé de Filemão. Mas há um outro detalhe, que os comentaristas eles estão bem harmônicos nessa questão. Há possibilidade de outras pessoas também comentando sobre Filemão. E comentando bem, falando bem. Falando o quê de Filemão? Falando do amor e da fé de Filemão, conforme nós vemos aí no verso 5. Paulo, através desses comentários, percebe a fé. Paulo percebe o amor de Filemão. Um amor que, em primeiro lugar, é o amor pelo Senhor. É a fé no Senhor Jesus Cristo. Salta aqui, irmãos, o amor, a devoção, a vida piedosa de Filemão para com Cristo. Um amor por aquele que transformou a sua vida. Um amor por aquele que o converteu. Um amor superlativo aqui. Um amor com todas as perfeições divinas. O amor ao Senhor, o amor ao nosso Senhor, o amor ao nosso Criador, o amor ao nosso Redentor, o amor ao nosso Salvador. O amor àquele que se entregou, o amor àquele que se deu por nós. Paulo agradece a Deus, porque ouviu tudo isso sobre Filemão. Mas não apenas isso. Paulo ouviu da fé deste homem. Da fé como um dom de Deus. Da fé como algo derramado no coração de Filemão. Uma fé vívida. Uma fé viva para com o Senhor. Mas também para com os santos. Há duas condições para a fé. A fé passiva e a fé ativa. A fé passiva, aquela que diz respeito ao modo como somos salvos. A fé, diz Paulo, que é dom de quem? Dom de Deus. É dado por Deus a nós. Nós o amamos por quê? Ele nos amou primeiro. A fé passiva. Mas essa fé é também uma fé ativa, ou seja, é o resultado dessa primeira fé, é uma resposta a essa primeira fé. O Senhor me salvou, o Senhor veio a mim, o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. Agora essa fé é uma fé viva, é uma fé operante. O texto que lemos aqui diz que a fé sem obras ela é o quê? É morta. Mas a fé de Filemão é uma fé viva, é uma fé ativa, é uma fé operante. É uma fé dispensada aos santos, aos crentes. É uma fé vivida no meio da igreja. Uma fé que opera no meio dos irmãos. Paulo ficou sabendo dessa fé em Filemão.
Uma fé que ficou clara. Mas ficou clara não só para Epáfras, ficou clara não só para Onésimo, ficou clara para todos. A operosidade desse amor, a operosidade da fé de Filemon extrapolou. Irmãos, será que este tem sido o comentário acerca de nós? Será que aqueles que estão lá fora têm visto em nós esse amor, essa devoção, esse apego pelo Senhor, essa fé que é uma fé dada por Deus, mas também uma fé ativa? Será? Sabe uma coisa? Dentro ou fora do círculo cristão, os homens sempre vão comentar algo sobre nós. Sempre falarão de nós. Sempre falarão de você. E nós devemos nos preocupar com isso. Eu sei que tem muita gente que diz, né? Não me importa com o que digam. Mas nós devemos nos preocupar. O testemunho é algo inerente ao crente. O testemunho cristão deve ser um vivo reflexo da imagem de Cristo em nós. O bom perfume de Cristo deve ser exalado neste mundo. As pessoas precisam ver o amor por Deus em nós, a nossa fé em Cristo. Eles precisam enxergar isso como uma fé santa, como uma fé zelosa. As pessoas precisam ver o nosso comprometimento como igreja, o nosso comprometimento uns com os outros. E é lindo quando a gente vê um testemunho assim. É lindo aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo acerca de Filemon. O testemunho deste homem é de chamar a nossa atenção. Só que o verso 6 chama a gente para dar um passo além, para ir adiante na vida cristã. Esse amor e essa fé aqui de Filemon aos santos da igreja nos leva à comunhão em Cristo. É o que diz aí no verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A palavra comunhão, a expressão, ela é linda, irmãos. Ela traduz-se em companheirismo. Ela pressupõe relacionamento. Só que é mais do que isso. O verbo ativo aqui implica em compartilhar bens materiais, o fruto do nosso trabalho, valores financeiros compartilhados como obra de misericórdia. Aonde? Aqui dentro. Com o nosso irmão. À medida que um tem necessidade. Mas a ideia desta comunhão aqui sugere também a partilha de dons espirituais. Eu não estou falando aqui em falar em línguas, da cambalhota, dessas coisas. Mas naquelas habilidades que o Senhor deu a nós, que precisam ser e devem ser desenvolvidas aqui, no contexto da igreja. Filemon compartilha a pregação da palavra, o ensino. Filemon compartilha o cuidado. Filemon compartilha o conhecimento bíblico com aqueles irmãos. Coisas que nós precisamos compartilhar. Todos nós, temos algo de Deus para compartilhar aqui. Para compartilhar com o nosso irmão. Nós vimos isso nos 3 primeiros versículos. A igreja de Colossos está reunida na casa de Filemon. Ele ali compartilha seu próprio lar, a sua família, com os seus servos, com os seus irmãos, com os outros. A casa dele está aberta para receber. Os seus bens materiais estão ali, dispostos.
Mas também no verso 7, os santos eram reanimados. Diz o verso 7. Os santos, os crentes, eram reanimados por intermédio de Filemon. Filemon compartilha da pregação, do ensino. Filemon compartilha a fé de modo espiritual. Mas há um outro detalhe aqui. Filemon, ele participa. Filemon aproveita da comunhão. Filemon aproveita do companheirismo com Cristo e com a igreja. Filemon está junto dos santos. Filemon está junto à igreja. Nossa fé não precisa só produzir resultados materiais, dons espirituais. Ela deve produzir em nós, irmãos, o desejo de estar junto, o desejo de estar em comunhão com Cristo, o desejo de estar em comunhão com o corpo de Cristo. E isso aqui deve ser contínuo. É conforme diz o verso 6 aqui, eficiente. Isso deve ser eficiente no nosso meio. Isso deve ser eficiente, como diz o texto, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo toma conhecimento. Paulo toma conhecimento de todas as coisas boas de Deus na vida de Filemon como cristão. Conhecimento, a ideia de conhecimento aqui é algo de, é a ideia de reconhecer, é a ideia de trazer luz. Paulo reconhece, através da fé operosa de Filemon, as coisas que envolvem Cristo, as coisas que envolvem o Evangelho, as coisas que envolvem a Igreja de Deus, as coisas que se tornam claras. Deixa eu dar um exemplo, para clarear ainda mais essa ideia. Rapidinho, deixa marcado aí Filemon. E corre comigo lá em Atos capítulo 2. Abriu? Atos capítulo 2, versos 42 e 47 diz assim: e perseveravam. Quem perseverava? Os crentes, os novos convertidos, inseridos na igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, repare, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor trouxe luz, reconhecimento. O texto de Atos nos lembra que as pessoas de fora olhavam para a igreja e reconheciam de forma clara o Evangelho na vida dos crentes. Isso promove simpatia. Os de fora olhavam para a igreja e via, Mário, o Evangelho. Os de fora olhavam para a igreja, para o envolvimento da igreja, para o povo santo e reconhecia o Evangelho. A piedade desses irmãos tornava o Evangelho mais claro e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava o corpo de Cristo. O maior testemunho que a igreja pode dar hoje não é sua agenda
abarrotada de coisas. O maior testemunho que a igreja pode dar hoje acerca de Cristo não é um culto super ultra moderno. É a vida de piedade dos irmãos. É a vida santa. É uma vida que ama o Senhor. É uma vida que ama os irmãos da igreja. Irmãos, todo o bem que há em nós foi produzido pela obra da redenção em Cristo Jesus. E ela deve tornar claro. Essa obra da redenção deve se tornar clara para os outros. A maneira como a nossa vida é conduzida, como a gente testemunha a nossa fé, o amor por Cristo e a sua igreja promovem o bem-estar das pessoas. As pessoas percebem o Evangelho. As pessoas visualizam o Evangelho. Eles veem o que o Evangelho fez no nosso coração e na nossa alma. Essas bênçãos aqui que o apóstolo Paulo falou não pertence só a Filemão. Pertence a nós. Pertence aos crentes em Cristo. Verso 6 tem uma expressão aí muito interessante. A expressão para com Cristo. Faz referência a Cristo como o objetivo principal aqui da frase. Enfatiza que todo o trabalho ativo da fé de Filemão é para a glória de Deus. Todo o trabalho ativo nosso, de fé ativa, de uma fé operante, é para a promoção da glória de Deus. Os atos de amor, os atos de fé de Filemão foram uma fonte de alegria, de conforto para os irmãos da igreja. Os atos de fé de Filemão, os atos de amor de Filemão foi fonte de alegria para o apóstolo Paulo. A gente precisa repensar quando essa alegria nos falta na igreja. Agora, o verso 7 é uma transição do parágrafo de ações de graças para o propósito principal da carta do apóstolo Paulo. Aquilo que vai ser exposto no próximo domingo, a partir do verso 8. E aqui, nesta transição, nós temos ideias muito importantes. Coisas importantíssimas para nós. Pois, irmão, diz o verso, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido o quê? Reanimado por teu intermédio. Repare, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Coisa semelhante o apóstolo Paulo já havia escrito em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 4. Ele vai dizer lá, muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda nossa tribulação. Só que agora, no contexto dos cuidados pastorais de Filemão com a congregação que está em sua casa, Paulo se alegra. Paulo encontra conforto porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Não é assim, seu Teodomiro? O coração dos santos, o coração da igreja foi revigorado por Filemão por causa do seu amor, por causa do seu testemunho de vida, por causa da sua piedade. Paulo chama
a nossa atenção para essas marcas, para esses detalhes da vida de Filemão. Dos atos de bondade de Deus manifesta através de Filemão na igreja. Talvez Paulo tenha em mente aqui, segundo alguns comentaristas, algo bem particular da bondade de Filemão, da benfeitoria de Filemão. Alguns vão conjecturar que Paulo teve conhecimento das ajudas, das assistências de Filemão às vítimas de um terremoto na década de 60 depois de Cristo. Só que nós não temos certeza quanto a isso. Porém, irmãos, a ideia do texto, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado, sugere para nós atos de bondade, de generosidade contínua. Denota aqui atos regulares pelos quais os crentes foram revigorados, pelos quais os crentes foram animados. Atos graciosos por meio de Filemão, em que os crentes foram fortalecidos. Os efeitos aqui, a ideia do texto são de efeitos duradouros, significativos. Filemão é na comunidade como alguém que não se cansa de fazer o bem. Paulo aqui não está preocupado em detalhar os atos de amor de Filemão. Ele está preocupado aqui em descrever para nós os efeitos desses atos de amor. O coração dos santos foram reanimados. Foram atos piedosos. Atos permeados de ternos misericórdias. Filemão reanimou, Filemão refrescou o coração dos seus irmãos. Isso que anima Paulo a fazer o pedido que ele vai fazer a partir do verso 8. É a generosidade de Deus na vida de Filemão, manifesta na igreja, que vai animar o coração do apóstolo Paulo a fazer um grande pedido. Essa expressão reanimou, ela é quase que um termo técnico. Um termo técnico para descrever os soldados depois da guerra, sobre os efeitos dos horrores da guerra. Os horrores que permeiam ainda a sua mente, a alma, o coração de um soldado. Filemão traz ânimo, descanso para uma alma atribulada. Deu para entender? É essa a ideia da expressão reanimar aqui. É alguém aqui que, diante dos horrores, das perturbações, traz alívio para o coração dos seus irmãos. Traz alívio para o coração dos crentes. Aqueles que estão com o coração carcomido, corroído, doído, sofrido. Filemão traz um bálsamo, traz descanso. A ideia implica aqui, nessa mesmo, de refrescar, de dar prazer, de dar conforto, de dar alívio. E esse bem era motivo de ações de graças para o apóstolo Paulo. O coração dos crentes tem sido reanimados. Essa mesma expressão nós achamos em Mateus 11, 28. Ela vai aparecer lá. Vai aparecer lá com um tom de promessa. Uma promessa gloriosa, pregada aqui recentemente. A promessa do Senhor Jesus Cristo trazendo conforto, alívio. Vinde a mim. Vinde a mim quem? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei, diz o nosso Senhor. Quem opera o descanso, irmãos,
é Cristo. Quem opera descanso na igreja que está na casa de Filemon é o próprio Cristo, o próprio Senhor. A igreja tem experimentado ali, no amor de Filemon, na fé de Filemon, um descanso que vem do próprio Deus, um descanso e cuidado de Deus por intermédio de Filemon. Filemon é aqui retratado para nós como um instrumento do amor de Deus para aliviar os fardos, para curar as feridas. Essa é a maneira, irmãos, como Deus opera no nosso meio. Cristo promove descanso por meio dos irmãos da igreja. Talvez você já tenha experimentado isso em alguma medida. Quando chegamos na igreja, cansados da luta, da batalha, com o coração pesado, e a gente senta para orar com o irmão e sai confortado, consolado. É o próprio Deus trazendo conforto por meio dos irmãos. É o próprio Deus trazendo alívio, descanso para a nossa alma na instrumentalidade dos nossos irmãos. É aqui que cuidamos uns dos outros. Algo mais, sem querer antecipar o que vem, mas esse verso aqui, eu disse, é introdutório para aquilo que virá. Pelo fato aqui de Filemon ter refrescado o coração de outros irmãos, o apóstolo aqui sente-se confiante de que ele não vai recusar o seu pedido. O pedido que ele tem a fazer acerca de Onésimo. Paulo é aqui, mais uma vez eu digo, encorajado por Filemon, que tem refrigerado o coração dos seus irmãos, de que vai fazer também descansar, vai trazer refresco para a alma de Onésimo, ao perdoá-lo, ao recebê-lo, ao abraçá-lo, a receber como o próprio apóstolo Paulo. E cá para nós, como a gente tem dificuldade em perdoar o irmão. Como nós temos dificuldade. Fomos perdoados por Cristo, fomos achados nele, tivemos nosso coração confortado nele. E temos a dificuldade ainda em perdoar. Mas isso é assunto no próximo domingo. Algumas aplicações bem rápidas. Primeira e óbvia, irmãos, é que nós temos que orar uns pelos outros. Temos que orar por aqueles que têm se empenhado na obra, aqueles que têm sido exemplo de bondade, aqueles que têm sido, em nosso meio, exemplos de liberalidade, aqueles que têm sido exemplo de compaixão para com os outros. Nós precisamos orar para que o Senhor continue a fortalecê-lo, a encorajá-lo, a serem exemplo de amor e fé no Senhor e também no meio da igreja. Precisamos orar por estes. Precisamos também ser gratos a Deus por estes irmãos. Precisamos agradecer a Deus pela nossa igreja, pelo nosso corpo, pela nossa família, igreja. Precisamos orar até começar a orar. Orar chamando os nossos irmãos pelo nome. Nossos irmãos têm um nome. Precisamos conhecer uns aos outros. Olhe também para que possamos ter um amor. Olhe para que possamos ter uma fé operosa como a de Filemon. Irmãos, tem gente que não tem da mesma fé, do mesmo amor.
Gente que se acomodou com o que já receberam em termos de fé e tem dificuldade para crescer. Oremos por esses irmãos. Oremos para que eles sejam despertados profundamente quanto ao amor ao outro. Quanto a viver a fé em Cristo, uma fé operosa aqui no meio do povo, aqui no meio da igreja. Se você tem dificuldade nessa área, se você sente dificuldade nessa área, ore para que o Senhor lhe ajude a contribuir com seus irmãos, não só materialmente, mas espiritualmente, para o bem-estar da nossa pequena igreja, nossa pequena comunidade. Ore para que possamos mostrar mais empatia, mais misericórdia para com nossos irmãos. Se essa tem sido a sua dificuldade, ore ao Senhor. Devemos orar ainda, para que a fé como um dom de Deus se torne claramente conhecida em nosso meio. Ore, para que possamos compartilhar de modo piedoso a fé em Cristo. Uma fé que promova descanso aos cansados. Ore para que seja instrumento de Deus aqui na igreja, trazendo conforto, trazendo alívio às cargas dos nossos irmãos, a fim de que eles vejam, não você, mas eles vejam Cristo em você. Que ele veja Cristo em nós. Ore. Siga o exemplo de Cristo. O exemplo e a promessa de Cristo. Irmãos, Cristo não traz somente alívio temporário, mas ele traz um refrigério permanente, um refrigério duradouro. Mas lembre-se que ele não vai descer do céu agora para te dar esse descanso duradouro. Um refrigério duradouro. Nós desfrutaremos disso, graças a Deus. Louvado seja Deus. Na eternidade será assim. Mas ele vai usar a sua igreja. Ele vai usar os crentes para a promoção do descanso do outro. Seja um alívio. Não seja peso, fardo, pesado para o irmão. Seja alívio. Traga refrigério. Antes de pensar em falar mal do irmão, lembre-se que é seu irmão, proteja-o. Guarde a sua vida. Traga alívio para o nosso irmão. Sirva aqui dentro como um instrumento para trazer descanso. Sirva aqui dentro como instrumento para trazer paz, sabe? Para promover alegria no meio da igreja. Hoje pela manhã, nós conversávamos sobre isso na classe de escola dominical. A bênção que é ser igreja. De pertencer ao corpo. De pertencer a uma família. A família de Cristo. Falávamos da necessidade que temos de estar na igreja. Nós deveríamos sentir falta. Sabe? Vamos sair daqui agora. Dia do Senhor. Vai encerrar aqui os exercícios culticos. Vamos sair por essas portas. Deveríamos sair com saudade. Com uma doce expectativa de no próximo domingo estarmos juntos. Nos reencontrarmos. Vermos os nossos irmãos que temos orado por eles durante a semana. Sair daqui, sabe, com saudade. No entanto, muitas vezes, a gente gasta os nossos dias sem dar conta de que fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e posto numa família. Vivemos, gastamos os nossos dias como se isso fosse nada.
E no próximo domingo, só mais um encontro num clube chamado igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a amar a igreja, nos leve a amar o Senhor, nos leve a viver uma vida de fé, que é dom de Deus, mas uma fé operosa e ativa, que promove a glória do nosso Senhor. Irmãos, vinde a Cristo, porque é nele que nós temos descanso para a alma. É nesse contato gostoso, é nessa comunhão gostosa que desfrutamos de modo mais pleno da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E o descanso para a nossa alma está aqui. Amém? Amém. Que o Senhor nos use para o seu louvor e glória. Vamos orar? Pedir ao diácono Felipe que nos conduz em oração. Deus bendito, Deus misericordioso, agradecemos a Ti por estarmos aqui cultuando o Teu santo nome e podemos ouvir a Tua palavra. Podemos ouvir aqui a respeito do Filemon, esse homem que viveu de acordo com a Tua vontade e se converteu a Ti e tinha em sua casa uma igreja, uma pessoa que vivia para Ti e dava ali o testemunho da Tua fé. E eu peço que essa palavra esteja em nossos corações, que hoje, nessa semana, e sempre a gente possa carregar em nossas mentes, em nossos corações, para que a gente possa viver dessa forma. Seja conosco, para que a gente possa estar sempre de acordo contigo, vivendo de acordo com a Tua palavra, tendo uma fé que nos faz ter obras, e essas obras levem todos a Ti, tanto aqui, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas. Seja conosco, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, verso 20 a 21. Hebreus capítulo 13, verso 20 ao verso 21, nosso texto de envio, texto de despedida. Vamos juntos? Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que amará diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos. Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pelo tempo que passamos juntos aqui, reunidos em Tua casa, cultuando o Teu nome, reverenciando o Senhor, recebendo da porção da palavra do Senhor que nos encoraja a viver uma vida mais piedosa, mais santa, mais reta, em comunhão com os nossos irmãos, numa fé operosa, uma fé que entendemos ser dom do Senhor. O Senhor enxertou o nosso coração, mas agora ela precisa ser descortinada, ela precisa ser vista por todos os homens, e principalmente aqui. Nos ajude ao sairmos por estas portas, a nos lembrarmos da doce voz do Senhor, que nos alertou esta noite, e que, ó Deus, todos esses dias, até o próximo dia do Senhor, domingo, possamos lembrar dos nossos irmãos em oração, lembrar, ó Deus, que temos um lar, não estamos órfãos ou abandonados, temos o Senhor, temos o povo a quem congregar e desfrutar de comunhão. Cuida de nós, Senhor, nos fortalece na fé. Abençoe também, ó Pai, aqueles nossos irmãos que não puderem estar aqui, que de alguma forma eles experimentem um conforto, um consolo vindo da Tua palavra. Ser com eles. Fortalece aqueles que estão doentes, ó Deus, aqueles que estão desanimados, encoraja, Senhor Deus,
e usa-nos como instrumento vivo nas tuas mãos para encorajá-los e despertá-los à fé em Cristo Jesus. Cuida de nós, Pai. E meu amado irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, e amém. Irmãos, nós cantaremos o hino que está no número 6, Doxologia, e logo após, o presbítero Edson